Oi, gente! Ô, Pimpolinhos, geradores elétricos, tá bom? Módulo 10. O que é um gerador elétrico? Cara, um gerador elétrico, ele converte uma forma qualquer de energia que não seja energia elétrica em energia elétrica e dissipa parte desta energia. Nós temos muitos exemplos de geradores elétricos, eu vou listar para vocês alguns deles. Mas esse exemplo aqui, ó, ele vem ilustrar o que eu disse para vocês. Isso daqui é um gerador. O que está acontecendo aqui? Ele está transformando uma forma qualquer de energia em energia elétrica e perdendo parte desta energia porque nem sempre, na verdade, nós não temos um processo 100% eficiente, tá? Por exemplo, ó, existem alguns tipos de geradores. Um gerador mecânico, ele transforma a energia mecânica em energia elétrica. É exemplificado pelas usinas hidrelétricas. A água move as turbinas, movendo o dínamo, transformando em energia elétrica. Nós temos aqui térmicos, geradores térmicos, utiliza-se da energia térmica, nuclear, químico, né, exemplificado aí, por exemplo, por pilhas e baterias, transforma energia química em energia elétrica. Fotovoltaico, utiliza-se da energia solar, eólico, energia dos ventos. Meninos, o que é um gerador? Ele transforma um tipo qualquer de energia em energia elétrica. Beleza? Vamos então entender um pouquinho mais sobre os geradores. O que eu tenho aí? Exemplificando a partir desta pilha um gerador, tá? Pode ser qualquer gerador. Eu estou usando a pilha para exemplificar. Um gerador, meninos, ele vai ter algumas grandezas importantes que vocês precisam saber. Por exemplo, esse E aqui é a força eletromotriz do gerador. É o quanto o gerador consegue produzir de energia elétrica. Aí todo gerador terá uma perda. Por que ele vai ter uma perda? Porque ele tem uma resistência interna que gasta parte desta energia produzida. E aí dissipa na forma, enfim, de calor, por exemplo. Quando você pega o seu celular e utiliza-se do seu celular, perceba que ele fica aquecido. Essa energia térmica liberada pelo seu celular é uma perda da energia do aparelho, tá? Uma pilha em funcionamento, idem. Então ela tem uma resistência interna que eu vou chamar de R'inho. E aí ela fornecerá, tá? Então se você continuar nesse circuito, ela fornecerá para o circuito uma DDP. Então, ó, entenda comigo, ó, vou dar um exemplo numérico. Vamos supor que esse E aqui, ele tem o valor de 40 volts. Aí gasta aqui 10. Quanto sobra? Sobra 30. Como é que eu cheguei nessa conta aqui do 30? Eu peguei o 40 e subtraí do 10. Sobrou 30 para o circuito. Então, a equação de um gerador é exatamente isso, ó. O que sobra para o circuito, no caso U, é igual ao que o gerador produz menos o que ele perde. Só que eu não vou subtrair o R, porque o R representa a resistência interna. Eu vou subtrair a DDP que é perdida aqui. Então lembre-se da primeira lei de Ohm, que calcula a DDP como sendo o produto da resistência pela corrente, é o URI. Então o R vezes o I dá a perda, dá o U. Então esta é a equação do gerador. O que ele fornece para o sistema é igual ao que ele produz menos o que ele perde, o que ele consome dentro dele. Essa é a chamada equação de um gerador. Beleza, meninos? Vamos colocar esse exemplo, então, que eu disse para vocês, tá? Só que eu vou mudar os números. Vamos supor que a força eletromotriz é 20 volts. Então ele produz 20 volts. Só que ele gasta 8 volts.
Então ele vai fornecer para o circuito a subtração do 20 com 8. Ele vai fornecer para o circuito 12 volts. É mais ou menos essa ideia, entendeu? Essa conta que nós chamamos aqui de equação do gerador é justamente esta relação de subtração. Eu estou subtraindo o que ele produz menos o que ele gasta. E aí está dando o que sobra, que é o que vai ser fornecido para o circuito. Fechou, meninos? Agora, isso aqui pode ser visto como uma função. U é igual a E menos RI. É uma função. É uma função onde eu estou relacionando a DDP que está sendo fornecida para o circuito em função da corrente. Tá? São grandezas que se correlacionam, é uma função do primeiro grau. O epsilon, que é a força eletromotriz, é constante. E a resistência interna é constante. Eu coloquei em vermelhinho aqui, constantes. Isso aqui é uma função do primeiro grau, tá? Decrescente. Então, se nós fizermos o gráfico, nós teremos um gráfico decrescente. Sempre que você visualizar um gráfico de DDP por corrente e for uma reta decrescente, esta função é a função característica de um gerador, tá bom? U é igual a epsilon menos RI, é assim que nós a descrevemos. Ela começará com a DDP máxima. Imagina aí, quando a corrente for zero, se eu colocar zero aqui, isso aqui vai sumir. Então o U passa a ser igual ao epsilon, a força eletromotriz. Então onde ela começar, vai ser o epsilon. Não precisa fazer conta para achar o epsilon. Vê onde que ela começa, tá? Onde que ela corta o eixo vertical. No caso, ela está começando aqui, ela corta o eixo aqui. Então esse valor vai ser o epsilon. E aí ela decresce. Galera, nem sempre ele vai te dar esse valor, tá bom? Às vezes ele vai te dar alguns valores aqui no meio, você vai ter que fazer um sistema. Eu já vou resolver exercícios para vocês verem. E aqui é quando o U vale zero. Nós falamos que é a corrente de curto-circuito. O que é corrente de curto-circuito? É quando eu pego a pilha, a bateria e fecho a tensão nela mesma. Então tudo que ela produz, ela mesmo gasta. Então é quando ela não fornece nada para o sistema. E aí então eu tenho que se U vale zero, se nós isolarmos o I, a gente vai ter essa divisão de epsilon por R. Isso aqui vai servir para você encontrar o R'inho. É só você ver que número que está aqui, substitui aqui. O epsilon você encontrou, é o começo da curva. E aí faz essa continha multiplicando em cruz, você acha o R. Beleza, pimpolinhos? Então tá aí a curva característica de um gerador. Galera, rendimento, né? Vamos falar um pouquinho sobre rendimento. O que é o rendimento? O rendimento é uma razão entre o que a pilha produz e o que ela efetivamente fornece, tá? Então a gente tem alguns tipos de potências que podem ser usadas para calcular o rendimento. A potência total é a máxima capacidade dessa pilha. A potência total nós usamos o epsilon, que é o quanto ela produz. E aí a gente pode usar a fórmula do PUI. Fórmula do PUI, onde a DDP a gente coloca como sendo epsilon. E a potência dissipada, o que é potência dissipada? É o quanto ela perde, ela joga embora, ela manda embora. Então a gente pode usar o PUI também, a gente pode usar o π quadrado. Aqui ele está recomendando que nós usamos o π quadrado, onde esse R'inho é a resistência da bateria, tá? Do gerador, que a gente coloca aqui e faz o cálculo da potência dissipada. Lembrando que a potência total ela é igual à potência dissipada mais a potência útil. Então é uma relaçãozinha, ela produz um tanto, aí ela perde um tanto e aproveita um tanto. Vamos exemplificar com números? Ela produz 100, ela perde 20. Quanto que ela utilizou? 80. Então é uma relação assim direta, tá? A soma do que ela perde mais do que ela usa é igual à potência total. Então, para cálculo do rendimento, nós podemos usar estas fórmulas. Agora que eu vi aqui, o título está trocado. Potência útil total foi o slide anterior e rendimento é agora. O rendimento, galera, ele é usado, ele é representado por essa letra aqui, ó, é tipo um N. É uma letra grega, chama Ni.
E aí eu posso calcular o rendimento pegando-se a potência útil e dividindo-se pela potência total. Ou, mais fácil que isso, pegar a DDP que ela fornece para o circuito e dividir pela DDP total produzida. Lembrando que essas divisões aqui, elas vão dar um número decimal, vai dar 0,30, 0,40. Aí você multiplica por 100 para transformar em porcentagem. Geralmente rendimento é representado em porcentagem. Fechou, meninos? Então vamos fazer alguns exercícios. Ó, primeiro exercício. Observe o gráfico que representa a curva característica de operação de um gerador. Cara, se você olhar para essa curva, ele não precisava nem ter falado que é de um gerador. Note, é gráfico de DDP por corrente e ela está decrescendo. Então é a curva de um gerador. Vamos lembrar? Olha a curva do gerador aqui. Quem é o epsilon? Pô, é onde a curva começa. O epsilon está valendo 24. Então vai lá e marca. O epsilon é 24 volts. Nós, agora, queremos encontrar a resistência interna, né? Então, para isso, eu vou usar a fórmula, a equação do gerador. Vou pegar um ponto qualquer do gráfico, tá? Vou pegar esse ponto aqui. Quando a corrente é 2, a DDP é 18. Então, vamos colocar aqui, ó, 18 no U e 2 na corrente. E o epsilon a gente acabou de encontrar que é 24. Então, substitui lá. 18 é igual a 24 menos R vezes 2. Troca de posição. Esse 2R negativo passa para cá e o 18 passa subtraindo 24. Passo 2 dividindo. O R é igual a 3 ohms. Beleza, meninos? Ô, Morto, poderia usar essa formulinha aqui da corrente de curto-circuito? Poderia. A corrente de curto-circuito está valendo 8. Então, você colocaria 8 aqui. E o epsilon 24. Multiplica em cruz, você acharia o R valendo 3. Beleza, meninos? Ó, mais um extra. Um gerador de força eletromotriz 12 e resistência interna 1 é percorrido por uma corrente de 3. Nessas condições, ele quer o rendimento. Então, anota aí as informações. O epsilon é 12, a resistência é 1 e a corrente é 3. Vai lá na equação do gerador. U é igual a epsilon menos RI. Bora colocar aqui no lugar do epsilon 12, resistência 1 e corrente 3. Então ele está fornecendo para o circuito 9 volts. Ele produz 12, ele fornece 9. Então ele perde 3. Rendimento não é a divisão do quanto ele fornece dividido por quanto ele produz? Então divide lá, 9 por 12, eu vou multiplicar por 100 porque eu quero transformar em porcentagem. Então o rendimento desse gerador é de 75%. Fechou, galera? Então, maravilha, a aula de hoje acaba aqui e eu vou propor uma tarefa para vocês no próximo vídeo, tá bom? Então, vocês assistam o próximo vídeo, a tarefa vai estar proposta ali e aí eu vou fazer mais alguns exercícios com vocês. Tchau, gente!